Bom, os primeiros contatos entre os portugueses e este pedaço do globo que viria a ser o Brasil não foram, vamos dizer que não foram estabelecidos de uma maneira assídua, de uma maneira sistemática, frequente, de uma hora para outra. Muito pelo contrário. A historiografia brasileira, ela chama o período que é compreendido nas 3 primeiras décadas após 1500 de período pré-colonial. Por que pré? Pré é o antes. A palavra colonização, colonizar, significa lógica. Obviamente, significa explorar os recursos econômicos e tal, mas também significa fundar colônias, fundar povoados, chamar gente do reino para viver naquelas áreas. E isso, nessas 3 primeiras décadas, essa presença portuguesa nessa costa que viria a ser o Brasil, ela foi uma presença que nós chamamos muito assistemática. Você não tem contatos frequentes, contatos fortes com o reino. Portugal não está fundando cidades ainda. Então é uma presença muito espalhada pela costa. Quem vem para cá, quem fica às vezes, com os nativos, os portugueses que têm contatos maiores com os nativos, são degredados, ou seja, os presos que Portugal despacha, o próprio Cabral deixou alguns aqui, e náufragos. Os náufragos, nós temos que ter uma coisa clara. O centro do Império Português, no início do século XVI, é o Oriente, é a Índia. Só que entre Portugal e a Índia, o Brasil está no meio. Inclusive, essas frotas que iam para a Índia ou voltavam da Índia, paravam na costa, que hoje é o Brasil, para abastecer ou reabastecer, pegavam frutas, água. E às vezes, aconteceu algum acidente próximo da costa e a embarcação afundava. E os sobreviventes nadavam até a costa e eram chamados náufragos, e muitas vezes viviam entre os indígenas. Em termos de atividade econômica, a principal delas é o pau-brasil. Então, você tem uma atividade econômica predatória. Os portugueses não estão plantando, não estão produzindo nada, estão tirando do campo, tirando das florestas. O pau-brasil é uma árvore já conhecida, nativa do Oriente. O termo Brasil vem de brasa, porque você corta a árvore e o tronco tem uma tonalidade avermelhada, e servia basicamente para tintura de tecidos. Naquela época, as cores, as diferentes tonalidades, elas carregam o prestígio social. Por quê? Porque não tem esse negócio de tintura química, então você tem, cada tintura vem de algum objeto encontrado na natureza, e alguns são raros e outros não. Alguns são mais difíceis de impregnar nos tecidos, outros não. O azul é caríssimo e o vermelho também é caríssimo. Tanto é que o vermelho era a cor da nobreza, do papa. O azul era a cor dos reis. A monarquia francesa usava muito azul, então não é qualquer um que usa azul e vermelho. Como esta árvore é encontrada na costa, em grande parte da costa brasileira, vamos começar a explorá-la. E como que funciona isso aqui? Quem vai na mata, corta a árvore, leva para o litoral, para os portugueses são os nativos, em grande parte os tupiniquins. Essa relação de troca ficou conhecida como escambo. Escambo é uma relação de troca baseada na ausência de moeda, troca de produtos. Geralmente os portugueses trocavam a madeira do pau-brasil por miudezas, espelhinhos, miçangas, facas. Você pode pensar, mas o índio é burro, porque ele aceita essas coisas. Não é isso. É que para os indígenas, árvore é o que não falta. Inclusive, muitos acham que na Europa não deve ter árvore, que esses europeus são paupérrimos, porque eles saem de lá, navegam para pegar madeira, lenha aqui. E faquinha, miçanga, espelho são coisas novas. Então, eu já vou pegar a árvore mesmo, não me custa pegar e entregar essa madeira em troca dessas coisas. É lógico, é óbvio, que uma hora os nativos vão cansar de receber essas coisas.
E é curioso que muitas vezes quem servia de intermediário entre esses nativos e os portugueses que chegavam para pegar essa madeira para levar para Portugal eram justamente esses caras, ou degredados ou náufragos. Aqui em São Paulo, por exemplo, o que viria a ser São Paulo, que nós vamos discutir isso mais para frente, era esse planalto tinha um português, um náufrago chamado João Ramalho, que foi extremamente influente entre os indígenas. Ele chegou a casar com uma filha do cacique Tibiriçá, e essa relação era curiosa porque muitas vezes os náufragos casavam com esta elite indígena. E você tinha essas relações chamadas de cunhadismo. Então, esses caras casam com a filha de um chefe indígena, e isso pode selar uma aliança entre aquele grupo indígena e os portugueses. Então, o domínio europeu sobre essas terras não se deu só pela violência. É evidente que ocorre violência, nós vamos falar disso ainda, mas ela não pode ser circunstanciado a isso. Houve também essa questão de alianças. Tá? Um outro ponto que é importante é a questão das feitorias. O Império Português é um império essencialmente marítimo, litorâneo. Os portugueses fundam fortes, fortalezas e feitorias. Feitorias eram entrepostos comerciais que ficavam na costa. As primeiras feitorias da costa brasileira eram extremamente precárias, tanto é que não existe mais nada de pé, eram feitas de madeira, de pedra. Eram alguns fortes que alguns soldados ficavam por um tempo, depois voltavam para Portugal. A feitoria, que acredita-se ser a feitoria mais antiga, ou pelo menos uma das primeiras, teria sido a feitoria de Cabo Frio, do atual litoral do Rio de Janeiro. Mas outras foram estabelecidas aqui em São Vicente, litoral de São Paulo, e também na região de Pernambuco eles teriam fundado algumas feitorias que indicavam mais ou menos alguma presença portuguesa. Então se observa que a atividade econômica é uma atividade predatória, é o extrativismo. Os portugueses que ficam aqui, os poucos que ficam, náufragos ou degredados. E se estabelece algumas feitorias com meia dúzia de soldados. Não é uma presença ainda efetiva de fundação de cidades, de fundação de aldeamentos. Então você vê que é uma coisa meio que largada, que vai indo, que vai se formando, e é assim que você tem o chamado período pré-colonial. Tá? A relação com os nativos, ela é bastante curiosa, porque ela vai começar a aumentar de tom, no sentido de uma violência cada vez maior, dos portugueses para com os nativos, mas também com os nativos para com os portugueses. É importante que nós estudemos, que se fale um pouco desses povos que habitavam esta costa no momento da chegada dos portugueses. E é isso que eu vou falar no nosso próximo encontro.